Oi, gente! E aí? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre a composição química da vida, quer dizer, dos compostos que fazem parte da nossa constituição enquanto seres vivos, como é que eles foram assimilados e como é que eles se comportam no ambiente. Quer ver uma coisa? Olha esse composto aqui que a gente já conhece, a glicose. Ela é formada por 6 carbonos. Cada um desses carbonos se liga a um oxigênio e tem também 12 hidrogênios na estrutura. Só aqui já tem uma coisa que chama bem atenção se a gente olhar com atenção. 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. A gente representa a fórmula química da glicose assim, C6H12O6. Para cada carbono tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Opa, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, H2O, que eu tenho certeza que vocês sabem, são os átomos que compõem a água. É como se na glicose cada carbono tivesse uma molécula de água junto. Por isso a glicose, assim como uma afinidade de outros compostos que têm uma estrutura parecida, se chamam carboidratos ou hidratos de carbono. A gente já falou de 2 componentes mega importantes dos seres vivos aqui, o carbono e a água. Quem lembra como é que se produz glicose? A gente viu lá na fotossíntese. A fotossíntese converte gás carbônico e água em glicose, armazenando a energia que vem do sol. Essa glicose pode ser quebrada de volta em gás carbônico e água, disponibilizando essa energia para realizar trabalho. Mas a glicose pode também ser usada como precursora de outros compostos que são essenciais à vida. A glicose pode ser convertida, por exemplo, em aminoácidos, que são formados por um carbono ligado a um grupamento ácido carboxílico. O nome dessa região aqui, desse radical orgânico aqui é ácido carboxílico, tá? Então, os aminoácidos são formados por um carbono ligado, como eu disse, a um ácido carboxílico e a um radical amino, que é um nitrogênio ligado a 2 ou a 3 hidrogênios. Por isso se chama aminoácido, tem amino e tem ácido. Os aminoácidos variam entre si por um radical que é variável. Por isso a gente chama esse radical aí de radical R. Tem 20 tipos de radicais R nessa posição aqui, portanto, 20 tipos de aminoácidos. Mais tarde, em outra aula, eu falo mais sobre esse radical R aí, que é bem importante. Como todo carbono faz 4 ligações, tem mais um hidrogêniozinho aqui na maioria das vezes. Eu disse que esses compostos, os aminoácidos, são extremamente importantes, mas eu não disse por quê, né? Aminoácidos são as unidades que constituem as proteínas. Quer dizer, proteínas são, na verdade, polímeros de aminoácidos. Cada proteína é formada por um ou mais cordãozinho, um ou mais filamentos, e cada um desses filamentos é, na verdade, uma sequência de aminoácidos ligados uns aos outros. Para formar aminoácidos, então, precisa do precursor, que é a glicose, mas também precisa de nitrogênio. Olha ele aqui. Lembra do ATP que eu falei tanto nas aulas sobre respiração? O ATP não é um aminoácido. Estruturalmente ele é bem diferente. Ele é um açúcar de 5 carbonos, quer dizer, uma pentose, ligado a um radical rico em nitrogênios. Olha o nitrogênio de novo aí, quer dizer, uma base nitrogenada. E 3 grupamentos o que, gente? Fosfato. ATP, lembra? O ATP faz parte de uma família de compostos, também derivados da glicose, chamados nucleotídeos. Nosso material genético, quer dizer, o DNA que está lá dentro do núcleo, também é formado por nucleotídeos. NAD, FAD, NADP, que transporta energia e elétrons e hidrogênio, também são nucleotídeos. Olha a importância aí dos nucleotídeos, são os carregadores de energia dentro da célula, fornecedores de hidrogênio e também fornecedores de elétrons, e ainda constituem o nosso material genético. E para formar ATP ou outro qualquer nucleotídeo que a gente precisa, além do carbono, hidrogênio e nitrogênio, a gente precisa também de quê, gente? Fósforo. Esses elementos, carbono, hidrogênio, fósforo, e essa substância, a água, que é fornecedora de hidrogênio e oxigênio, são essenciais a todas as formas de vida e são os mais abundantes na composição dos seres vivos. É sobre eles que a gente vai falar e aí cabem as perguntas. Como é que eles entraram na nossa composição química? Certamente não foi por meio de reações químicas ao acaso. Como é que eles estão disponíveis? Onde é que a gente pode encontrar eles? Como foi que eles chegaram às células? Como são transmitidas ao longo dos níveis tróficos? Como é que eles são devolvidos para o ambiente? Tudo isso a gente estuda quando fala dos ciclos da matéria no nosso planeta, que é o que a gente chama de ciclos biogeoquímicos.
O primeiro desses ciclos que a gente vai estudar é o ciclo da água. A água é o componente mais abundante no nosso organismo. A gente está falando de 55 a 60% da nossa massa corporal quando a gente é adulto. Para entender por que o nosso corpo precisa de tanta água assim, a gente tem que pensar que tudo o que acontece no nosso organismo é o resultado de reações químicas. A maioria delas extremamente complexas, que acontecem dentro e fora das nossas células, que permitem transferências de energia. Esse conjunto de reações químicas que mantém cada uma das nossas células funcionando, portanto, mantém o nosso corpo funcionando, a gente chama de metabolismo. Acho que todo mundo que está assistindo essa aula já ouviu falar de metabolismo, agora a gente sabe. Metabolismo é esse conjunto de reações químicas que acontece o tempo inteiro em todas as nossas células e que mantém a gente vivo, que permite transferências de energia. Daí é que entra a água. Para acontecer uma reação química qualquer entre dois compostos, eles precisam se aproximar. E para isso eles têm que estar livres, eles não podem estar presos numa matriz sólida. A água é o solvente que permite a mobilidade de todos os compostos no nosso organismo e que, portanto, permite todas as reações químicas que acontecem no corpo, tanto dentro quanto fora das células. Por isso a água é conhecida como solvente universal. Dizer que é solvente universal não quer dizer que ela dissolve todas as coisas. Mas no nosso corpo, a água dissolve a grande maioria das substâncias e vai ser o veículo que vai permitir que todas as reações químicas aconteçam. Além de proporcionar as reações químicas, a água também é um ótimo veículo de transporte, permitindo que substâncias entrem e saiam das células e sejam transportadas de um lado para o outro. Não é à toa que os nossos fluidos corporais, como o sangue e linfa, são formados em mais de 90% de água. A água também tem duas propriedades físicas extremamente importantes que contribuem muito para o funcionamento do nosso corpo. A primeira delas é que a água estabiliza a temperatura das coisas. Se for comparar água com areia, a gente vai perceber que a areia perde ou ganha calor com muito mais facilidade do que a água. Por isso, esquenta ou esfria muito mais rápido. Para esquentar de 20 até 30 graus uma quantidade de água, a gente tem que transferir muito mais calor do que para esquentar de 20 a 30 graus a mesma quantidade de areia ou de ferro. Ou seja, precisa dar muito mais energia, muito mais calor para a água esquentar. Essa quantidade de energia que precisa para esquentar, a gente chama de calor específico. E o calor específico da água é bem alto. Por isso, animais de grande porte têm temperatura mais estável do que animais de pequeno porte. E esse é só um exemplo. Daí que, para manter a temperatura constante, pequenos mamíferos, como roedores, precisam gastar muito mais energia, relativamente falando, claro, né? Quantidade de energia por massa corpórea, do que se for comparar eles com animais de grande porte. Por isso a gente tem a impressão que os animais pequenos eles vivem acelerados a 1000, enquanto a gente tem a impressão que os grandes mamíferos, como rinocerontes e elefantes, eles vivem em câmara lenta. A água estabiliza a temperatura dos seres vivos e do planeta todo, graças ao seu alto calor específico. Mas não é só isso. Quando o corpo esquenta demais, a água não só ajuda a manter a temperatura, mas também permite um eficiente mecanismo de resfriamento, que é o suor. Isso funciona muito bem porque toda matéria precisa realizar transferência de calor para mudar de estado físico. Daí, o calor é transferido da nossa pele para a água, né, o suor, e quando essa água vaporiza, ela leva esse calor embora junto com ela. A gente continua transpirando, calor continua sendo transferido para a água e ela continua vaporizando e a temperatura do corpo de fato abaixa. Dá para ver isso bem fácil quando a gente põe álcool na mão. O álcool é volátil, vaporiza rapidinho e a gente sente que a pele resfria. Justamente porque o calor foi transferido da pele para o álcool e quando ele vaporiza, ele leva esse calor junto com ele, leva esse calor embora. Esse calor que um composto precisa transferir para mudar de estado físico, a gente chama de calor latente. E a água tem um alto calor latente de vaporização, bem mais alto do que o álcool, inclusive. A gente só não sente o geladinho que sente quando o álcool vaporiza, porque a vaporização da água é mais lenta. Mas a quantidade de calor que a água rouba é bem maior do que a quantidade de calor que o álcool rouba da nossa pele.
Então, não confundam essas duas propriedades, calor latente de vaporização e calor específico. São propriedades diferentes que ajudam o corpo a manter a temperatura. Além disso, a água no planeta Terra está sempre vaporizando e condensando, como vocês já devem ter visto no primeiro grau. O Sol faz com que a água vaporize. O vapor da água leva bastante calor junto e fica menos denso, por isso ele sobe. À medida que ele se afasta da Terra, a temperatura do ar é cada vez mais baixa e chega a uma altura que a temperatura é negativa, é abaixo de zero. Esse vapor congela quando chega a essas alturas, mas continua suspenso no ar porque os cristais de gelo são minúsculos e tem o tempo todo o ar quente subindo da crosta da Terra, e esse ar continua empurrando esses cristais para cima. Chega uma hora que essa massa de gelo fica grande demais, fica pesada demais, e o peso vence as correntes de vapor ascendentes, as correntes de vapor que sobem. Daí o que acontece? O gelo vai precipitar, ele vai cair. Ao passar pelas camadas mais quentes de ar, ele derrete, passando para a forma líquida, e aí é que está a chuva. Assim, a água fica evaporando e condensando o tempo inteiro na atmosfera, ajudando a equilibrar a distribuição de calor no ambiente. Para a água fazer parte do nosso corpo, o que a gente tem que fazer? Beber a água, né? Ingerir. A água vai passar pelo nosso tubo digestório, quer dizer, boca, faringe, esôfago, estômago, e lá no intestino, especialmente no intestino grosso, tem células especiais que transferem a água que a gente ingeriu para o sangue. Essas células são assim. Elas são bem compridas e ficam todas bem coladinhas umas às outras. Aqui nessa região tem o que a gente chama de tecido conjuntivo, que são células que dão suporte a essas células de absorção, e por aqui também passam vasos sanguíneos capilares. Os vasos capilares são vasos ultrafinos e permeáveis. Por dentro deles tem sangue, mas como eles são altamente permeáveis, a água do sangue consegue entrar e sair com facilidade, enquanto as células do sangue e compostos maiores não conseguem, vão ficar presos ali, vão continuar na corrente sanguínea. Nessa outra extremidade aqui, essas células de absorção do intestino têm centenas de dobras que parecem dedos, tentáculos, chamadas de microvilosidades. As microvilosidades aumentam milhares de vezes a superfície de contato e, por isso, aumentam a eficiência na absorção de nutrientes e água. E olha só como é que a água que a gente ingere passa do espaço interno do intestino para o nosso sangue. Na membrana dessas células tem muitas proteínas que funcionam como canais, como poros, que permitem livre passagem de água. Do outro lado também tem proteínas que permitem a passagem de água das células de absorção para o tecido conjuntivo. E aí a água consegue, então, fluir do espaço interno do intestino até os tecidos corporais, onde vai ganhar corrente sanguínea. Mas está faltando alguma coisa. O que é que puxa essa água? Ela não vai ficar atravessando barreiras só porque está com vontade? Tem que ter alguma coisa atraindo quimicamente a água. Essa coisa é o sal. A célula tem na sua composição uma série de sais que, em solução, se ionizam. E esses sais são higroscópicos, quer dizer, eles têm a propriedade de atrair a água. Tu consegue demonstrar isso com facilidade. De noite, antes de dormir, espalha sal sobre um pratinho e deixa ali sobre a mesa. No dia seguinte, quando tu for acordar, tu vai ver que o prato está todo respingado de água. Ninguém jogou água ali. Como é que essa água foi parar no prato? É que o sal, como eu disse, é higroscópico, quer dizer, tem a propriedade de atrair a água. Ele atraiu a umidade do ar e reteve essa umidade, por isso ficou molhado. Tem um outro experimento que é fácil de fazer, mas depende de uma membrana semi-impermeável, quer dizer, uma membrana que permite a passagem de água, mas não de sal. E essa membrana é cara e é difícil de obter. Então a opção que vocês têm é acreditar em mim mesmo. Vai ser difícil conseguir fazer esse experimento em casa. Se eu colocar água no recipiente e separar o conteúdo desse recipiente com uma membrana dessas que eu comentei, a gente vai ter isso aqui. O recipiente dividido em dois ambientes, A e B. Daí a gente coloca sal em um deles. O sal não consegue atravessar a membrana. Então o lado A vai ficar mais concentrado do que o lado B. Como o sal atrai água, a quantidade de água que passa de B para A é maior do que a quantidade de água que passa de A para B. Isso vai gerar um desnível. Essa diferença de nível vai fazer com que a pressão em A seja maior do que a pressão em B. Por isso a água só vai subir até um determinado limite. Quer dizer,
o sal foi responsável pelo aumento da pressão em ar. Essa pressão a gente chama de pressão osmótica e tem tudo a ver com a pressão sanguínea. Quando a gente tem sal demais na nossa alimentação, além de outros fatores, é claro, o corpo vai reter mais líquidos, o que faz com que a pressão do sangue aumente. Se não controlar, vasos sanguíneos menores podem arrebentar e a pessoa pode ter vários tipos de AVC ou problemas no coração como consequência disso. A outra conclusão que a gente tira é que, apesar do excesso ser prejudicial, a gente precisa de sal na composição do corpo, senão a gente não conseguiria reter a água. É por isso que a composição de todas as células do organismo e de todos os fluidos corporais tem sal a um teor de 0,9%. Essa é a nossa concentração fisiológica. Esse sal vem da própria alimentação e as células incorporam ele por causa de proteínas, claro, sempre elas, que estão presentes nas microvelocidades e bombeiam ativamente esses sais dos nossos alimentos para o seu interior e dali para os fluidos corporais. Quando eu falo ativamente, eu falo com gasto de energia, eu falo com gasto de ATP. No intestino, as células têm essa concentração e é por isso que a água que a gente ingere passa do espaço interno do intestino para o interior das células e dali para os fluidos corporais. E se a gente beber água salgada? Tipo, naufraguei, não tem água disponível, vou beber água do mar. Boa ideia ou má ideia? Pensou bem quem disse péssima ideia. O mar tem uma concentração salina muito maior do que a concentração de sal do nosso sangue. Daí olha o que acontece no intestino. Está aqui a célula, está aqui o fluxo de água que a gente ingeriu, que é a água do mar. Onde é que a concentração de sal é maior? Na célula ou nesse fluxo de água do mar? Na água do mar, né? Então, a quantidade de água que passa dos nossos fluidos corporais para o espaço interno do intestino, onde está a água do mar, é bem maior do que a quantidade de água que passa desse espaço para os nossos fluidos. E essa água vai se perder com as fezes, quer dizer, diarreia. Se a gente beber água do mar, a gente vai se desidratar muito mais rápido, porque a gente perde mais água do que bebe. Não é só isso. Parte desses sais que a gente ingeriu vão para a corrente sanguínea e precisam ser eliminados pelos rins, na urina. E como é um monte de sal, a gente vai eliminar também um monte de água junto. Ou seja, a gente perde muito mais água que ganha, tanto pelas fezes quanto pela urina. Olha só, 70% da superfície do nosso planeta, mais ou menos, está coberta por água. Mas essa água não é potável, porque é água marinha, a gente não pode beber. A água, para ser potável, ela tem que ser o que a gente chama de água doce, que é água com pouquíssima ou nenhuma salinidade. Existem vários reservatórios importantes de água doce no planeta, mas muitos deles estão fora do nosso alcance. Por exemplo, nos polos da Terra existem as calotas polares, imensas geleiras que se formaram ao longo de milhões de anos pelo acúmulo de neve. É água doce, só que está muito longe, não pode ser aproveitada pela maior parte da humanidade. Também tem as geleiras permanentes das montanhas mais elevadas, como a Cordilheira dos Andes, os Himalaias e tantas outras espalhadas pelo mundo que também estão em lugares muito inóspitos e não servem como mananciais de água para a maioria da humanidade. A água que é potável, que está à nossa disposição, pode ser encontrada em rios, lagos, mananciais freáticos e mananciais artesianos. Todo mundo aqui já ouviu falar da necessidade do consumo consciente de água potável. E para entender por que é necessário ter essa consciência, é preciso a gente saber como se formam esses mananciais. No primeiro grau, acho que todo mundo aprendeu que a água vaporiza, congela, precipita com a chuva. Esse é um ótimo sistema de tratamento da água do mar, porque a água vaporiza, mas o sal fica no mar. Daí, quando chove, a água que precipita é doce. E todos os nossos problemas estão resolvidos, né? Só que não. Se a água da chuva cai num solo descoberto, o que acontece é que as camadas mais superficiais desse solo ficam logo saturadas de água, quer dizer, a água preenche rapidamente os vazios e não consegue mais penetrar. Daí, ela escoa pela superfície até o mar e não pode ser aproveitada. Quando tem uma cobertura vegetal, especialmente se a gente estiver falando de uma floresta, a coisa toda muda.
As raízes das plantas, especialmente as árvores, vão bem lentamente quebrando as rochas mais superficiais, transformando elas em sedimentos cada vez menores, e isso, ao longo de centenas ou até milhares de anos, faz com que se forme o solo, que é mais profundo, onde tem cobertura vegetal. Solos mais profundos são capazes de reter mais água, mas não é só isso. As próprias raízes das plantas, assim como os animais que escavam nesse solo, aumentam a porosidade do solo. Então a penetração de água é muito mais rápida e bem mais eficiente. E ainda tem mais. Uma floresta densa tem várias camadas de cobertura vegetal, desde os estratos mais rasteiros até as copas das árvores mais altas. E cada um desses estratos, cada uma dessas camadas, funciona como um reservatório de água. Quando chove, a água não cai direto no solo, ela fica presa em cada uma dessas camadas até que elas vão ficando saturadas de água e ela começa a escorrer aos poucos para o solo, fazendo com que mais água seja absorvida e o solo ele simplesmente não satura, porque a penetração é rápida, mas a chegada de água é lenta. Além disso, o ambiente no interior da floresta é muito úmido e a água não consegue evaporar, então ela fica presa ali. A floresta ela é um retentor de água, ela segura a água e permite que essa água penetre no solo com muita eficiência. E assim vão se formando os mananciais subterrâneos de água. Os mananciais subterrâneos mais superficiais, aqueles que estão mais perto da superfície da Terra, são chamados de mananciais freáticos ou lençóis freáticos. A maior parte dos rios e lagos dependem dos mananciais freáticos para existir. Esses grandes bolsões de água subterrânea são puxados sempre para baixo pela gravidade e, em terrenos íngremes, eles acabam encontrando escapes para a superfície. Aí é que estão as chamadas nascentes dos rios, que acabam desembocando em pequenas bacias no relevo, onde eles vão se acumular formando os lagos. Por isso, florestas são gigantes máquinas de produzir água potável. Remover essas coberturas vegetais, seja para garimpo, urbanismo, agricultura ou pecuária, é um crime contra a gente mesmo, porque a gente está destruindo os nossos mananciais de água. Daí alguém pode chamar a atenção para mim, Manuel, mas a gente ainda tem a água artesiana, não tem? Tem, mas olha só, as águas artesianas são reservatórios muito mais profundos que se formam dentro de espaços na matriz rochosa que fica bem abaixo do solo, a grandes profundidades. Essa água que está ali também veio da chuva. Só que esses bolsões de água se formaram junto com a rocha. Esse processo levou milhares de anos. Porque o processo de atravessar o solo rochoso até chegar a essas profundidades é bem mais lento. Sério, milhares de anos. Por isso, as águas artesianas, que a gente conhece como água mineral, são recursos não renováveis. Elas já estavam ali desde a pré-história e quando a gente consumir eles totalmente, não vai ter mais. A não ser que a gente espere mais alguns milhares de anos. Então, um consumo sustentável de água depende das águas superficiais, que são renováveis. Não pode depender da água mineral, que um dia vai acabar. Outro elemento fundamental para a gente estudar é o carbono. O carbono é um elemento que tem propriedades químicas muito interessantes. Ele tem valência 4, quer dizer, é capaz de fazer 4 ligações. Na real, quase sempre ele está fazendo 4 ligações. Ele fica muito instável de qualquer outra maneira. Na atmosfera, a forma mais abundante do carbono é ele ligado a 2 oxigênios, fazendo uma ligação dupla com cada um deles. É o gás carbônico ou dióxido de carbono, tu também pode chamar. A maioria dos elementos da tabela periódica não gosta de fazer ligações com elementos semelhantes. Nas reações químicas é sempre mais fácil formar ligações com elementos diferentes. Só que o carbono gosta de fazer ligações com outros carbonos, e assim eles podem formar longos encadeamentos carbônicos. Olha de novo a estrutura da glicose, só para dar um exemplo. 6 carbonos ligados uns aos outros. Cada um desses carbonos tem que fazer 4 ligações. Lembrem, essas 4 ligações são completadas com oxigênios e hidrogênios. Inclusive, um oxigênio faz uma dupla ligação com carbono aqui na ponta, formando um radical orgânico que a gente chama de aldeído.
Eu quero chamar de novo a atenção para a ligação que o carbono faz com o hidrogênio. Essa ligação é uma ligação de alta energia, quer dizer, precisa de um investimento energético para ela se formar e, quando ela é quebrada, essa energia é liberada de volta. Lembram disso? A glicose se forma na fotossíntese, formando ligações entre carbonos e hidrogênios, usando a energia que vem do Sol. Na respiração, essas ligações são quebradas e o carbono volta para a forma de CO2 e a energia que ficou retida é liberada. Parte dessa energia é convertida em calor, parte utilizada para a realização de trabalho. Por quem? Pelas proteínas. Todos os trabalhos feitos dentro de uma célula, todas as ações, são feitas por proteínas, que são máquinas biológicas ou máquinas químicas, máquinas bioquímicas. Aqui nesse pedacinho de explicação a gente já tem a essência do ciclo do carbono. O carbono é incorporado pelos seres vivos, produtores, na fotossíntese. Nesse processo, o carbono inorgânico, que é CO2, se converte em carbono orgânico, glicose ou qualquer carboidrato, lipídio, ácido nucleico, proteínas e uma infinidade de compostos orgânicos menores. Para acontecer essa transformação, é necessário energia que vem do Sol. Na forma orgânica, o carbono se torna parte da constituição dos seres vivos. Durante a respiração, o carbono é convertido de volta à sua forma inorgânica, quer dizer, CO2, e a energia que foi retida durante a fotossíntese é disponibilizada aqui para as proteínas realizarem trabalho. Devolvido à atmosfera, o carbono pode ser novamente assimilado por plantas no processo de fotossíntese, e o ciclo não para. A gente também sabe que alguns seres vivos conseguem transformar gás carbônico e água em matéria orgânica. São chamados organismos produtores. E que outros organismos, outros seres vivos não conseguem. Para obter carbono orgânico, precisam se alimentar de outros seres vivos, precisam consumir a matéria orgânica que outros seres vivos produziram. São chamados consumidores. Quando um consumidor ingere matéria orgânica, em qualquer uma dessas formas que eu mencionei antes, ele pode usar essa matéria orgânica para construir o seu próprio organismo, quer dizer, para crescer, ou usá-la como fonte de energia, convertendo-la de volta em gás carbônico e água na respiração. Daí que cada elo de uma cadeia alimentar retém uma parte da energia orgânica que consome na sua constituição e transforma uma outra parte dessa matéria orgânica de volta em gás carbônico e água, para usar essa energia nas atividades que mantêm esse ser vivo. É bem importante notar que só essa parcela da matéria orgânica que foi usada para constituir o organismo é que pode ser transferida para o próximo nível trófico. É como se, ao ingerir 200 gramas de um pedaço de um animal qualquer, que a gente chama de carne, a gente estivesse ingerindo, na verdade, 2 quilos, ou seja, 10 vezes mais de material vegetal que esse animal precisou ingerir para construir esse pedaço de carne. Sim, a eficiência é muito baixa, porque a maior parte do alimento que esse animal ingeriu não foi para construir o seu corpo, não foi para ser transformado em carne, foi utilizado como fonte de energia para manter esse animal vivo. Outra conclusão bem interessante que a gente tira quando estuda o ciclo do carbono. Não apenas o carbono é um dos principais constituintes do nosso organismo, porque é o elemento mais abundante da matéria orgânica, em massa, não em número de átomos, o carbono é também o elemento que permite armazenar, transferir e liberar energia em todos os processos metabólicos, porque ele é capaz de armazenar uma quantidade de energia em cada ligação que ele faz com o hidrogênio. Uma parte bem importante das cadeias e teias alimentares que eu não comentei ainda são os organismos decompositores. Decompositores são micro-organismos, na maioria dos casos fungos e bactérias, que se alimentam da matéria morta. Quer dizer, seres vivos que não estão mais vivos. Os decompositores lançam sobre a matéria morta enzimas digestivas. Enzimas são, adivinha só, proteínas, que vão desmanchando grandes moléculas e convertendo elas em moléculas bem pequenas, que esses decompositores conseguem absorver. Esse processo é o que a gente chama de decomposição, é o apodrecimento da matéria. Eles se comportam, se for parar para pensar, exatamente como todos os demais consumidores. Consomem matéria orgânica e podem usar ela ou para crescer ou como fonte de energia. É difícil representar os decompositores numa teia alimentar, porque eles se alimentam de todos os organismos do ambiente, desde os produtores
até os últimos consumidores. Todos servem de alimento para os decompositores. Isso quer dizer que eles podem ocupar todos os níveis tróficos. Opa, todos? Não. Tem um nível trófico que eles não podem ocupar. Qual? O primeiro. Todos os decompositores são organismos heterótrofos. Sem exceção nenhuma, nenhum deles consegue produzir matéria orgânica. Todos eles são consumidores. A gente também não pode dizer que os decompositores estão no último nível trófico. Tem organismos que se alimentam dos decompositores. A gente come decompositores? A resposta é sim, e é o tempo todo. Leveduras que a gente usa para fermentar pães e massas são fungos decompositores. Queijos, manteiga, iogurte e todos os laticínios que são derivados do leite são parcialmente decompostos por bactérias em processos industriais de fermentação. Até os cogumelos que a gente come são fungos, portanto são decompositores. O cogumelo se forma em determinados momentos em que estruturas microscópicas fúngicas chamadas hifas optam por se reproduzir sexualmente, proliferam em determinadas regiões, formando os cogumelos, que são visíveis a olho nu, que é onde os esporos são produzidos. Quando a gente fala em ciclo do carbono, eu acho difícil não falar também no fluxo de energia. Assim como o carbono é retirado da atmosfera na fotossíntese e transferido ao longo dos níveis tróficos, sendo devolvido aos poucos, em cada etapa na forma de gás carbônico para a atmosfera, a energia também é transferida pelos níveis tróficos, carregada pelo carbono. Só que diferente da matéria, sempre que tem uma transferência de energia, uma parcela dessa energia é convertida em calor e não pode ser reaproveitada. E no fim, acaba sendo irradiada para o espaço na forma de radiação infravermelha. Daí que, enquanto a matéria se comporta de uma maneira cíclica no ambiente, quer dizer, sempre vai ser reaproveitada, a energia segue um fluxo unidirecional, sendo dissipada, e uma parcela cada vez menor pode ser aproveitada pelos níveis tróficos seguintes. Outra coisa que não dá para deixar de falar quando a gente fala do ciclo do carbono é sobre os combustíveis fósseis, quer dizer, petróleo, carvão e todos os seus derivados. Para entender como foi que surgiram os combustíveis fósseis, vamos imaginar uma grande floresta pré-histórica, que existiu há milhões de anos atrás. Daí imagina que aconteceu uma grande catástrofe, caiu um meteoro, um desabamento de terra, atividade vulcânica, sei lá, qualquer coisa que tenha soterrado essa floresta inteira. Em condições de alta temperatura e pressão, as bactérias não sobrevivem e não conseguem fazer decomposição de todos esses milhares de toneladas de matéria orgânica. A matéria orgânica, ao longo de milhares de anos, vai se compactando e sofrendo modificações químicas, vai aos pouquinhos se convertendo no que nós conhecemos como carvão mineral. A energia que estava contida ali ficou presa ali, ficou concentrada nessa matéria. É matéria com energia química concentrada, vamos dizer assim. Da mesma maneira, nos mares, ao longo de milhões de anos, animais e algas mortos vão se depositando no fundo, no assoalho oceânico. O processo de erosão no fundo dos mares também causou o soterramento de muitos desses depósitos que também foram se transformando quimicamente ao longo de milhões de anos, aos poucos foram se transformando em petróleo. Tanto o carvão mineral quanto o petróleo são, na verdade, milhões de toneladas de carbono que foram removidos da atmosfera ao longo de eras geológicas, e esse carbono ficou guardado no subsolo dos mares e da Terra em grandes profundidades. Tudo começou a mudar quando a humanidade descobriu que dá para usar esse material como fonte de energia no século XVIII, quer dizer 1700 e qualquer coisa, lá na Inglaterra. Aí surgiram as máquinas a vapor, que por ter à disposição uma quantidade de energia muito grande, sem precedentes, aumentou enormemente a produtividade industrial. Era a Revolução Industrial. O carbono fóssil começou naquela época a ser despejado de volta na atmosfera, notavelmente gerando o enriquecimento de proprietários dessas máquinas, enquanto a maior parte da população era explorada, com mão de obra remunerada, mas em condições praticamente escravocratas de trabalho. Novamente, o desenvolvimento econômico se mostra
intimamente dependente do enriquecimento e da desigualdade social, assim como também ao aumento da poluição ambiental. De lá para cá, o consumo de combustíveis fósseis só aumentou e também aumentou a poluição ambiental causada por ele. Hoje, praticamente toda a indústria e a maior parte das ações humanas depende quase que totalmente da queima desses combustíveis fósseis. Paralelo a esse aumento da queima de combustíveis fósseis, a gente também está observando um fenômeno bem importante no nosso planeta. Hoje não há controvérsias sobre o fato de que a temperatura do planeta está subindo. Basta olhar fotos de satélite ou mesmo fotos das geleiras presentes no extremo sul da América do Sul, Argentina ou Chile, ou de países de extremo norte do planeta. Áreas que há 50 anos atrás eram cobertas permanentemente de gelo, hoje têm seu solo exposto. A gente ainda não percebe mudanças na temperatura do planeta. E por quê? Para entender isso, pensa num copo d'água gelada com alguns cubos de gelo. Enquanto tiver gelo ali, a temperatura da água fica constante, 0 graus, não varia. Não interessa se tem muito gelo ou se o gelo está quase todo derretido. O copo vai retirando o calor do ambiente e transferindo esse calor para o gelo. O gelo vai aos poucos derretendo com o acréscimo de calor, mas a temperatura ainda não varia, ela continua em 0 graus. Bom, é isso que está acontecendo com o planeta. Tem cada vez mais calor acumulado na nossa atmosfera, mas a gente não vê grandes variações de temperatura porque tem grandes quantidades de gelo nos polos, que vai absorvendo esse calor e vai derretendo. Volta para a água no copo. Quando esse gelo acabar, não vai ter mais nada regulando a temperatura da água. Daí, a temperatura da água vai começar a subir bem rápido, e no instantinho, a água vai estar na mesma temperatura que a atmosfera. A gente tem muito medo que com a Terra seja a mesma coisa. A gente sabe que a temperatura não varia muito porque tem muito gelo no planeta. Mas imagina o que vai acontecer se um dia não tiver mais gelo suficiente para regular a temperatura do mundo. Aí sim a temperatura vai começar a subir sem nada para segurar e a gente vai ter problemas muito sérios. Tem gente que afirma que a culpa não é nossa, que a Terra passa por períodos de aquecimento e resfriamento naturais causados pela posição do planeta em relação ao Sol e por causa da atividade do próprio Sol, que vai variar bastante ao longo do tempo. E isso acontece de fato, mas tem estudos bem sérios aceitos pela maior parte da comunidade científica na área de geografia que mostram uma nítida correlação entre o aquecimento do planeta em função do aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Dentro dessa discussão toda, tem duas coisas que não dá para negar. A primeira é que o planeta está esquentando, e a segunda é que a atividade humana de lançar carbono fóssil para a atmosfera está contribuindo com esse aumento de temperatura, seja essa atividade a principal causa ou não do aquecimento global. Daí cabe a gente tomar a decisão de continuar consumindo os recursos do planeta e lançando carbono na atmosfera de maneira descontrolada ou racionalizar as nossas atividades para que pelo menos a gente consiga retardar esse processo. Sério, a decisão é nossa. Outro elemento super importante que tem influência no nosso planeta é o fósforo. O fósforo é representado pela letra P na tabela periódica, por causa do nome dele em latim, fósfor. E também porque F já é do flúor. O fósforo tem valência que pode variar entre 3 e 5, ou seja, gosta de fazer 3 a 5 ligações com outros átomos. A forma do fósforo que a gente já conhece e que já falou muito em aulas anteriores nessa disciplina é o fosfato, que a gente representa como bolinha P. E é o camarada que forma uma ligação de alta energia que pode ser facilmente liberada no ATP, que permite a transferência de energia para todas as proteínas das células realizarem trabalho. Nucleotídeos, como a adenosina, também formam o nosso material genético, que são grandes moléculas formadas por nucleotídeos ligados entre si, adivinha por quem? Radicais fosfato. E como é que a gente obtém fósforo? É só comer palito de fósforo? Não é. Acho que não funcionaria. Normalmente a gente ingere alimentos que são ricos em fósforo na forma de fosfatos, que daí são facilmente assimiláveis pelo nosso organismo. O fósforo normalmente está presente no solo, também dissolvido na forma de fosfatos.
As plantas absorvem esses fosfatos junto com a água, usam esses fosfatos para construir nucleotídeos, como ATP, ácidos nucleicos, NAD, FAD e NADP. Daí, os animais se alimentam dessas plantas recebendo esse fósforo e transferindo eles para os próximos níveis tróficos. Morte e decomposição dos seres vivos devolve esse fósforo para o solo e o ciclo se perpetua. Bem simples. No mar, o fósforo vem da terra, junto com as águas das chuvas que escorrem pela superfície e lavam o solo, levando fósforo e outros nutrientes para o mar. Daí esse fósforo se acumula nos sedimentos no fundo dos mares. Correntes frias de água, que são profundas, solubilizam esse fósforo dos sedimentos e afloram em determinadas regiões por causa do relevo marinho. Daí o fósforo se torna disponível para as águas mais superficiais, onde o Sol permite que algas realizem fotossíntese, e nessas regiões acontece a maior parte da produção primária nos oceanos. São as chamadas zonas de ressurgência. Essas regiões são as zonas que sustentam praticamente toda a vida nos mares. Esse mapa mostra as principais zonas de ressurgência no planeta, pintadas em vermelho. Elas dependem, como a gente viu, do relevo e também dependem do encontro de correntes frias vindas dos polos e de correntes quentes tropicais. Só para refletir, se as calotas polares derreterem demais, vai diminuir a diferença de temperatura entre polos e equador. Essas correntes vão continuar existindo? O que vai acontecer com as ressurgências? O que vai acontecer com a vida nos oceanos? Eu deixo essa questão para vocês pensarem e tirarem suas próprias conclusões. O último elemento que a gente vai estudar nessa aula, que é absolutamente vital para todas as formas de vida no planeta, é o nitrogênio. Na tabela periódica, o nitrogênio é representado pela letra N e tem valência 3, quer dizer, costuma fazer 3 ligações com outros átomos. A forma mais abundante do nitrogênio no mundo é a forma de gás nitrogênio, também chamado de gás azoto ou nitrogênio molecular, N2. São 2 átomos de nitrogênio que fazem uma ligação tripla entre eles. Mais de 70% da atmosfera do planeta é nitrogênio nessa forma e é um gás bem inerte, bem estável, quer dizer, pouco reativo. O nitrogênio faz parte da composição de uma série de moléculas importantíssimas na nossa constituição. Nucleotídeos e ácidos nucleicos têm na sua estrutura um ou mais radicais chamados bases nitrogenadas, que são radicais ricos em nitrogênio. As proteínas, que são as máquinas que realizam todos os trabalhos no interior da célula, são filamentos formados por aminoácidos, e cada aminoácido se chama assim porque tem um radicalzinho amina na sua composição, como a gente já viu no começo dessa aula. Daí que a atmosfera tem um monte de nitrogênio, a gente só precisa respirar e pronto, a gente obtém o nitrogênio que a gente precisa, né? Só que não, longe disso. Como eu comentei, o nitrogênio atmosférico, o nitrogênio molecular, é muito estável por causa daquela tripla ligação. Super difícil separar esses 2 nitrogênios. Apenas algumas espécies de bactérias têm no seu interior enzimas que conseguem quebrar essa ligação. Para quem ainda não sabe o que é uma enzima, enzimas são proteínas, imagina só para variar, né? Que catalisam reações químicas, quer dizer, proteínas que facilitam, aceleram reações químicas. Essas bactérias são as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas transformam o nitrogênio molecular em amônio, que é um composto altamente reativo e que pode ser utilizado pelas células para construir aminoácidos e, portanto, proteínas. Amônio e amônia são quase a mesma coisa. A diferença é que o amônio tem um nitrogênio a mais, mas um pode ser facilmente convertido no outro. Então, para essa aula, dá para considerar que é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. Essa é a primeira etapa do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio atmosférico é convertido em amônio pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias conseguem usar o amônio para produzir seus aminoácidos e nucleotídeos. Tem um outro grupo de bactérias que estão muito interessadas nesse amônio. Elas convertem o amônio em nitrito e o nitrito em nitrato em reações de oxidação. E nessas reações liberam uma grande quantidade de energia, portanto permitem a formação de uma grande quantidade de ATP. Daí elas usam esse ATP para produzir glicose a partir de gás carbônico e alguma fonte de hidrogênio. Olha aí!
são organismos capazes de produzir matéria orgânica, que nem as plantas e algas. Só que essa energia não vem do Sol, vem de reações químicas. Plantas e algas produzem matéria orgânica, são produtores. E essa energia vem do Sol, por isso essa produção é chamada fotossíntese. Essas bactérias também produzem a matéria orgânica, também são produtores. Só que a energia não vem do Sol, vem de reações químicas. Essa produção é chamada de quimiossíntese. Quer dizer, produção de matéria orgânica a partir de gás carbônico, só que em vez de usar a energia que vem do Sol, usa energia de reações químicas para isso. Esse processo de oxidação do amônio a nitrito e do nitrito a nitrato é chamado de nitrificação, e essas bactérias realizam essas transformações para obter energia para produzir a própria glicose. Só que elas acabam prestando um serviço muito legal para o ambiente. Plantas não conseguem absorver amônio direto do solo, porque o amônio é muito reativo e acaba sendo tóxico para as plantas. Mas as formas menos reativas e, portanto, menos tóxicas produzidas pelas bactérias nitrificantes são facilmente absorvíveis nas raízes das plantas. Por isso, as bactérias nitrificantes têm um papel importante no ambiente, porque facilitam a absorção de nitrogênio pelas plantas. A partir daí, o nitrogênio é transferido ao longo dos demais níveis tróficos, assim como o carbono e o fósforo, e é devolvido ao ambiente à medida que esses seres vivos morrem e entram em decomposição. Esse processo de devolução do nitrogênio para a atmosfera é chamado de desnitrificação. Então a gente já conhece as etapas do ciclo do nitrogênio. Bactérias fixadoras do nitrogênio convertem nitrogênio molecular em amônio. O processo se chama fixação do nitrogênio mesmo. Bactérias nitrificantes convertem amônio em nitrito e convertem nitrito em nitrato, o que é chamado de nitrificação. Para essas bactérias, a nitrificação é importante porque fornece energia para que elas produzam a sua matéria orgânica. E para as plantas, a nitrificação é importante porque permite que elas consigam obter formas menos tóxicas de nitrogênio, formas que elas conseguem absorver a partir do solo. À medida que a matéria orgânica se decompõe, o nitrogênio vai sendo convertido de proteínas a nitratos, de nitratos a nitritos, de nitritos a amônio e de amônio a azoto novamente. E essas várias transformações que acontecem em etapas são chamadas de desnitrificação. Pronto, está aí o ciclo do nitrogênio. No mar, a maior parte da fixação do nitrogênio é feita por bactérias marinhas chamadas cianobactérias, também conhecidas como algas azuis. Na Terra, a fixação do nitrogênio é feita em parte por bactérias que vivem livres no solo, mas a maior parte da fixação do nitrogênio na Terra é feita por bactérias que vivem associadas às raízes de leguminosas. Não confunda leguminosas com legumes. Legumes são todos aqueles alimentos vegetais que a gente costuma comer na hora do almoço, tipo cenoura, brócolis, beterraba, daí vai. Leguminosas é outra coisa. Leguminosas é uma família de plantas, algumas delas são grandes árvores, como o flamboyant, outras são pequenas plantinhas rasteiras, como a dormideira. Como reconhecer as leguminosas? Todas elas têm frutos em forma de vagem. Olha aí o fruto do flamboyant, do ipê, do garapuvu. Várias leguminosas têm frutos ou sementes comestíveis, como feijão, vagem, lentilha, grão de bico, ervilha, amendoim. Essas são plantas da família das leguminosas. Acontece que as raízes dessas plantas permitem o crescimento de bactérias fixadoras de nitrogênio que formam colônias nessas raízes. Essas colônias criam nódulos e nesses nódulos tem intensa fixação de nitrogênio. Como tem bastante amônio à disposição, as bactérias nitrificantes também se desenvolvem muito bem nesses nódulos, fornecendo nitrogênio em formas assimiláveis para as leguminosas. É por isso que leguminosas são alimentos com alto teor de proteína, porque elas têm suprimento próprio de nitrogênio. Feijão, lentilha, grão de bico, vagem são alimentos com muita proteína. Vegetarianos precisam de leguminosas na alimentação justamente para ter esse aporte de proteínas. Não é só isso. As leguminosas também entregam uma grande quantidade de nitrogênio assimilável no solo, fazendo com que esse solo se torne rico com nutrientes que permitem o desenvolvimento de outros vegetais. Aí é que o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo se encontram.
Num solo equilibrado, vive uma grande diversidade de vegetais, fungos, bactérias, protozoários. Algumas dessas espécies usam determinados nutrientes e disponibilizam outros, e um ser vivo ajuda o outro a se desenvolver. Por isso a gente diz que o solo está em equilíbrio. Desde o período colonial no Brasil, no entanto, o que a gente vê é que o Brasil foi transformado numa grande lavoura de cana-de-açúcar. Extensivas plantações de cana na forma de monocultivo empobreceram solos extremamente férteis, transformando esses solos em desertos praticamente. Depois da Segunda Guerra, químicos desenvolveram compostos que devolvem esses nutrientes para o solo, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, o chamado NPK. Isso resolveu a fertilidade do solo? Não de verdade. Acrescentar esses nutrientes favorece muito o desenvolvimento de determinadas bactérias, algumas poucas espécies de bactérias, enquanto que a maioria dos demais micro-organismos, que normalmente estão presentes num solo equilibrado, não sobrevive nessas condições. É o que a gente conhece como eutrofização. Apesar de dar sustento a algumas plantas, o solo continua morto, porque não tem mais aquela diversidade de micro-organismos que sustentam a vida no solo. Daí o solo se torna dependente de alguém estar sempre adicionando os nutrientes químicos NPK, e se não adicionar esses nutrientes, não cresce mais nada. Isso se chama, como eu disse, eutrofização. É o desequilíbrio que causa o crescimento excessivo de determinadas espécies de micro-organismos, e isso causa a eliminação da biodiversidade, portanto, causa o empobrecimento desse solo. Mas o desequilíbrio ambiental não para por aí. A chuva acaba lavando esse solo e leva esses nutrientes químicos para os rios e lagos e até para o mar, onde eles vão se acumular e vão causar da mesma maneira proliferação excessiva de determinadas algas, também dificultando o crescimento de uma diversidade saudável de micro-organismos, também causando a eutrofização desses sistemas hídricos. Como consequência, morte dos micro-organismos e, portanto, dos peixes e, portanto, dos animais que se alimentam desses peixes. Que coincidência que a gente observa mais uma vez. A exploração exaustiva do solo depende de grandes lavouras, que vão empobrecer esse solo e vão inutilizar esse solo. Para essa exploração exaustiva continuar existindo, outros solos precisam ser explorados. Daí vem a verdade que todo mundo enxerga, mas pouca gente gosta de falar. Remoção de mais cobertura vegetal. Desde o período colonial, isso acontece, removendo da terra populações originárias, como os povos indígenas que habitavam aqui antes da chegada dos colonizadores, deixando essas pessoas sem lugar para viver, ou com terras de solo morto, sem dar para essas pessoas condições de subsistência. Essas pessoas, se tu for parar para pensar, foram roubadas. Essa exploração também dependeu em grande parte da exploração da mão de obra escrava. Essas outras pessoas que foram trazidas para cá como escravos tiveram suas terras saqueadas e, mais ainda, tiveram as suas vidas roubadas. Quem enriqueceu? Algumas poucas famílias, e a maior parte do recurso foi levado embora para a Europa, deixando para trás fome, morte, miséria, destruição ambiental. Novamente, a exploração abusiva do ambiente está associada ao desenvolvimento econômico, ao enriquecimento de uns poucos e ao empobrecimento de muitos. Mas existe o outro lado da moeda. Existem maneiras de cultivar vegetais em harmonia com o solo e com o ambiente. Os povos indígenas já faziam isso milhares de anos antes dos europeus chegarem, e agora, mais de 500 anos depois da chegada dos primeiros colonizadores, a gente está aprendendo novamente essas técnicas. A gente já sabe que é possível plantar sem agrotóxicos ou sem adubos químicos vegetais se a gente conseguir manter no solo uma diversidade de plantas e micro-organismos onde as diferentes espécies se ajudam mutuamente. É o chamado cultivo orgânico de vegetais. Em vários lugares, o cultivo orgânico já foi levado até para o próximo nível, onde a gente consegue associar a produção de vegetais comestíveis com cobertura vegetal nativa, com florestas. É o que a gente chama de agroflorestas. Pessoas com essa iniciativa já conseguiram criar, a partir de zonas mortas, desertificadas e secas, florestas densas, altamente produtivas, onde até mesmo nascentes de água voltaram a aparecer.
A gente já viu nessa aula mesmo como é que isso acontece, como é que a reposição de uma cobertura vegetal, a formação novamente de uma floresta, pode fazer com que volte a aparecer nascentes de água que já tinham secado. É claro que essas atividades predispõem o uso consciente do solo, em vez de uma exploração exaustiva. Não é viável para grandes companhias ou grandes propriedades, não é viável para o enriquecimento. Esse sistema só funciona para pequenos produtores, com base na agricultura familiar. Algumas pessoas dizem que a produção de alimentos usando esses sistemas agrícolas não é suficiente para alimentar a humanidade, mas os números mostram bem o contrário. A maior parte da alimentação que chega à mesa dos brasileiros não vem das grandes lavouras, mas sim dos agricultores familiares. As grandes lavouras do Brasil produzem, na verdade, alimentos que são para exportação, seguindo o mesmo modelo da época do Brasil no período colonial. Explorar os recursos da terra para exportar, possibilitando que algumas poucas famílias enriqueçam e o empobrecimento de um grande número de famílias. Enquanto isso, na verdade, a maior parte da população brasileira é alimentada por pequenos produtores, pela agricultura de subsistência, pela agricultura familiar. De novo, a responsabilidade é nossa. É a gente que escolhe o que a gente vai consumir e é a gente que escolhe o mundo que a gente quer. Essa foi a aula mais longa do semestre, mas eu acho que ela é extremamente importante. A gente viu como é que química, biologia, física, história, geografia, sociologia, economia, está tudo junto. A gente precisa enxergar a vida como um todo, se é que a gente quer entender o mundo que a gente vive. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Aquele abraço e cuidem-se muito!